Está começando mais um episódio do podcast Catalise. Aqui você sabe, você recebe conteúdo de qualidade do mundo do empreendedorismo e negócios. E hoje a gente vai conversar com um convidado muito especial e nós vamos falar de networking. A gente está aqui hoje com a presença ilustre do Eugênio, que é o diretor do BNI. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês. Mas antes disso, eu quero falar da Meire Brito, minha esposa, sócia na vida dos negócios. Vamos para mais um episódio, amor? Vamos sim. E hoje a gente vai trazer o conteúdo network nos negócios e como que o network estratégico pode expandir sua rede de contatos e alavancar os seus negócios. Nós, como seres humanos, fomos feitos para se relacionar. E antes, eu quero pedir para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha com seus amigos, porque assim nós podemos alcançar mais pessoas e levar aí conteúdos, né, importantes para a vida dos negócios aí de vocês. Vamos lá? Vamos lá. E networking é um assunto fundamental para a nossa vida, né, Eugênio? A gente dá aí um minutinho para você fazer as boas-vindas aí. Obrigado, Thiago. Obrigado, Meire, por essa oportunidade. Com certeza, network, a gente faz network desde pequeno, né? Na escola a gente já começa a fazer network, a gente faz network na família, então a gente só não percebe o que a gente está fazendo nessa relação. E é fundamental, até na hora que a gente escolhe a escola para os nossos filhos, que aquilo é uma relação para o resto da vida, né? Então como é que a gente vai se relacionar com aquelas pessoas que a gente conheceu desde jovem? Como é que vai ser essa relação, né? É o network, não é só entregar um cartão de visita. É verdade. Então, e muitas vezes a gente tem uma visão muito restrita ali, né? Só para negócios, muito importante para negócios, e a gente acaba deixando de ter uma visão mais ampliada, sim. E muito bom que você vai nos ajudar a ter essa expansão de entendimento acerca do network, as técnicas, como que funciona. Quero que você fale bastante também sobre o BNI, como que o pessoal pode acessar aí essa rede poderosa de network. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tenho certeza que vai ser um episódio muito bacana. E, Eugênio, eu quero já começar aqui dando para você a palavra, para você falar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho como que o BNI chegou no Brasil, né, a história do BNI, o poder dessa rede de relacionamentos, para a gente poder entrar então na parte mais técnica, entender um pouquinho, dar dicas para o pessoal, como que eles podem fazer relacionamento, né? Às vezes a pessoa não vai entrar imediatamente no BNI, mas ela já consegue ali trabalhar ali sua rede de relacionamentos ali no dia a dia, nos negócios, no seu trabalho, para até chegar num grupo tão qualificado que a gente sabe que é o BNI, que tem uma história muito bacana. Fala um pouquinho para a gente aí, um pouquinho da sua história e como que o BNI veio parar no Brasil. Muito bem, vamos lá. O BNI veio parar no Brasil através de um empresário muito visionário, que é o Marcos Martins, que hoje é o nosso diretor nacional, que é o responsável pelo BNI aqui no Brasil. Ele, em 2009, esteve nos Estados Unidos e percebeu o poder do network através de uma metodologia bem estruturada, que é o BNI. E aí ele, naturalmente, falou que o BNI tinha que estar no Brasil. Então ele trouxe para cá, conversou lá nos Estados Unidos, naturalmente, e trouxe para cá essa metodologia. E começou um trabalho de formiguinha, subindo Paulista, descendo Paulista com uma pastinha debaixo do braço e angariando pessoas para conhecerem o BNI. BNI é a sigla, né, do nome da instituição, da empresa, né? Business Network International. Sim. E assim ele começou esse trabalho, que é um trabalho que muitas vezes as pessoas têm que acreditar até começar, né? Sim. Porque o que tinha de mais próximo estava a quantos quilômetros de distância? Estava muito longe. E isso foi lá em 2019. O segundo estado a ter o BNI foi Minas Gerais. A gente começa o trabalho aqui em 2012. Eu fui procurado, na verdade, 2 portugueses vieram até a associação comercial. Eu era diretor na associação comercial na época. E como eu sou português, eles me convidaram para receber esses 2 portugueses que estavam aí, né? Então, assim, a situação... Aí é que entra também já a questão de network, né? Sim. Então, nada melhor do que um português para receber 2 portugueses, né? Então, já por saberem que eu era português, né? Você já é um português abrasileirado, né? Mas as pessoas ficaram sabendo que eu era português porque nós fomos numa missão para Portugal.
né, em sim. 2012. E lá, minha mãe mora em Portugal ainda. sim. Eu, no meio da missão, eu estava completando 40 anos. E minha mãe foi me buscar para a gente poder comemorar juntos, almoçar juntos naquele dia. E aí o pessoal ficou sabendo. Então, 3 meses depois, aqui no Brasil, os 2 portugueses vieram e eles me chamaram para recebê-los. Ah, que E aí Que bacana. esses 2 interessante. portugueses me chamaram para fazer um treinamento para diretor do BNI. Hum, E aí nós começamos o trabalho do BNI aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte mais precisamente. E o que a gente tinha de mais próximo era São Paulo. Estava melhor um pouquinho do que o Marcos, Do né? que Que o o Marcos estava mais próximo era dos Estados Unidos. uhum, Então nós começamos esse trabalho aqui. Então legal. em Belo Horizonte começou em 2012 e as 2 primeiras equipes nós abrimos em 2014, né? E hoje em Minas Gerais já são 34 equipes. Estamos aí nos Uhum. próximos dias abrindo mais 4 equipes. As 4 equipes. E em Belo Horizonte são 14 grupos São só na 14, região metropolitana, não é não, isso? só em Belo Só Horizonte. dentro de BH. Só dentro de BH. Na região metropolitana são 24. 24 grupos fazendo negócios, são encontros semanais, não é isso? O BNI Fala um pouquinho dessa tem. dinâmica de como que é, até para as pessoas conhecerem, né? E depois a gente vai deixar, inclusive, o Instagram do Eugênio aqui, para você poder entrar em contato com ele, conhecer mais o BNI, que realmente é um grupo de relacionamento muito poderoso. Ele vai trazer, se você puder trazer até números um pouquinho, para Claro, você ver claro. como que o network é importante. E você falou, tem metodologia, tem método por trás, né? Não é simplesmente ir lá e reunir um grupo de empresários, né, pôr um café na mesa e conversar sobre negócios. Tem toda uma estrutura que faz com que, né, gerem-se aí talvez milhões por ano aí, se for falar de mundo então, né, são cifras astronômicas, não é isso? Só para você ter uma ideia em cifras, né, no planeta hoje, são 77 países que têm hoje o BNI, né? E desses 77 países, o que se movimentou nos últimos 12 meses foram 21,8 bilhões de dólares Puxa vida. em negócios fechados. Hum. E são valores que os empresários que estão ali, que são associados ao BNI, fizeram de negócios entre eles, né? Que um indicou para o outro. É aquela indicação assim que eu tenho, igual a gente tem a marca Catalisa, aí eu tenho meus produtos, minha camiseta, e o Eugênio tem lá, sei lá, você é advogado e tem lá um escritório de advocacia. A gente vai fazer essa construção do network, onde eu vou buscar a sua rede, você vai me apresentar a sua rede, eu vou apresentar a minha, e os negócios acontecem assim, de maneira bem pragmática. É mais ou menos Funciona um assim? pouquinho diferente. Na verdade, você vai me apresentar o seu produto Ah, e eu vou sim. apresentar o meu serviço para você. E eu Olha vou que passar a ser um legal. referenciador do seu produto. Então, se eu descubro alguém que precisa comprar camisas, que precisa do seu produto, ou que porventura até nem sabe que precisa, mas tem uma Sim. necessidade de um produto parecido com o seu, eu vou comunicar para ele: olha, eu conheço alguém que tem um produto tão bom que vai te servir e vai te atender bem. Você se torna quase um gerador, Um não, vendedor. quase não, literalmente um vendedor e um gerador de novos negócios. Por isso é Exatamente. tão poderoso. E aí você vai entender um pouco melhor no seguinte sentido: se você chegar para Meire e falar assim, a minha camisa é a melhor camisa do estado, ela vai virar para você e vai achar assim, como? Não pode, é lógico que ele não vai falar mal do produto dele. Agora, se eu chegar para Meire e falar assim, Meire, eu conheço uma pessoa que tem uma camisa excelente qualidade, uma das melhores que eu já vesti. Então, para você fazer o seu uniforme, é uma camisa que vai durar, é uma camisa de qualidade excelente. Os seus funcionários vão adorar essa camisa. Uhum. Então, eu estou passando credibilidade para ela. Se eu tenho Sim. credibilidade com ela, então, Sim. isso vai funcionar muito bem. E isso que você está falando é muito. Olha como que é inteligente, né? A estrutura, a construção de metodologia do BNI, e como que isso. A gente até falou no episódio anterior, a gente falou um pouquinho do comportamento do ser humano, né? A gente estava tratando mais assim do viés da educação financeira com o Erasmo Vieira. E a gente estava falando um pouquinho de neurociência, de comportamento humano, como que o cérebro humano funciona e como que a gente toma decisões na nossa vida. E o cérebro humano, né, à luz da neurociência, a neurociência ela já identificou que nós temos ali no nosso sistema, temos o neocórtex, o sistema límbico e o sistema reptiliano. E o nosso sistema reptiliano ele é o seguinte, ele trabalha assim, ó, fuga ou enfrentamento. Então, o nosso jeito de funcionar é assim, eu nunca te vi na vida. Aí você vem querer me vender um produto, o que vai acontecer? Eu confio no Eugênio? Eu quero comprar o produto do Eugênio? Eugênio, esse produto realmente será que é bom?
é diferente, né, gente? Você tem que fazer todo um processo de convencimento. Então, quando você tem ali uma pessoa já do outro círculo de convivência para poder levar o produto e falar, muda completamente e entra também nessa questão da neurociência. Então, assim, tem a questão dos gatilhos mentais, da prova social, né? Então, tudo isso A tá prova social é muito forte envolvido, né? A nesse prova caso. social funciona muito bem, né? Muito Então, forte. por isso que é tão poderoso aí E os a gatilhos, estrutura. eles são importantes porque, assim, quando eu sento com você para você me apresentar o seu produto e me ensinar a vender o seu produto, você está me ensinando quais os gatilhos que vão acionar para eu poder falar a respeito do seu produto. E qualquer situação é um evento. Imagina as pessoas quando se encontram num velório, por exemplo. As pessoas naquele momento que estão ali perto do corpo, elas estão caladas e tudo, mas quando elas se afastam, elas conversam de coisas mais diversas possíveis. Como eu disse para Sim. vocês, eh, a escola na infância é um network que vai para a vida toda. Tem Uhum. pessoas que não se veem há anos e Mas, de repente vão se encontrar num velório. E aí estão falando assim: olha, eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos. Uma filha que vai fazer 15 anos. Olha o gatilho para um fotógrafo, para uma pessoa que faz roupa de 15 anos, para um salão de festa, para um buffet. Então, gatilhos para uma série de coisas sim, que a gente não imagina. E se eu conheço sim, pessoas que são boas naquilo, eu posso estar ajudando a indicar pessoas que são boas naquilo, sem dúvida. né? O É. network tá em todos os lugares, né? Então, em todos os Todos os lugares. lugares. A gente E- tem que ter o olho atento para essas oportunidades, né, Sim. de falar e apresentar, É né, um, falar um dos seus jeito, negócios, né? é sair um pouquinho do fora da caixa, né? Que hoje se fala tanto em marketing digital, que você tem que fazer tráfego pago, tem que fazer mesmo, tá Tem. certo, né? Uma coisa não elimina a outra, só que tem um outro caminho que é a famosa boa e velha indicação, que eu gosto até de chamar de recomendação, né, Boca É a o boca a boca. boca. O famoso boca a boca. Inclusive, os melhores números vêm daí do boca a boca. Lógico que o marketing digital potencializa, dá escala, mas nada mais poderoso do que fazer negócios ou fazer uma recomendação para poder gerar ali o resultado, não é verdade? É verdade. E assim, no caso do BNI, existe uma metodologia por trás, né? Ele te ensina a Sim, trabalhar isso e a potencializar isso, né? sim, É, muitas vezes a gente vê as pessoas falarem que o boca a boca é um potencial no seu negócio, mas não tem uma metodologia por trás. Não sabe, não trabalham para usar aquilo. Então sim, eles perdem um potencial de negócio gigantesco. É sim, lógico que o marketing digital é importante, que o marketing offline é importante, todos os marketings são importantes. Eu não estou desmerecendo nenhum deles, mas todos trabalhados em conjunto um com o outro vão se potencializar cada vez potencializa, mais, sem dúvida. né? E o BNI com o marketing boca a boca, o marketing de referência, como a gente chama, é muito forte. Sim, É muito forte, porque assim, nós nos nossos grupos, nós não temos dentro do grupo uma concorrência. Então, se você entra dentro de uma equipe, é só você vendendo a sua camisa, né? Em outro grupo pode ter outra pessoa vendendo camisa? Pode, mas naquele grupo são 20, 30 pessoas que são referência para vender o seu produto. E o sim. objetivo seu lá não é vender para aquelas 20, 30 pessoas, não. Por quê? Porque senão você vendeu para Fica aquelas 20, limitado, né? 30 pessoas, você está Acabou. limitado. Acabou. O objetivo é você ensinar aquelas 20, 30 pessoas a repassar, a entender o que é o seu produto, porque elas vão vender para a rede de contato delas. E quantas pessoas estão na rede de contato delas? 100, 150, 200 Só pessoas? na agenda do telefone ali você já Existe um imagina. teorema, que é a teoria de Dunbar, que fala Hum. que você consegue manter uma relação de qualidade com até 150 pessoas. Olha que interessante. Imagina essas 150 pessoas gostando da sua camisa. Essas 150 conhecem mais 150. É um Exatamente. efeito multiplicador, né? Nós já tivemos uma pessoa dentro do BNI que mediu o nível, quantos níveis à frente ele foi até o 17º nível. Sim. Então, assim, Fazendo essa escala, né? 150, que conhece mais 150. Nossa, exatamente, ele foi até o 17º nível. olha só. E muitas vezes o empreendedor aí lutando para saber como que vai aumentar suas vendas, né? Sendo que tem ferramentas, metodologias aí, E isso é um né, ao caso de um alcance. que mediu, né? E quantos não Uhum. mediram? Sim. Então, realmente traz o retorno financeiro. A gente conhece, né, algumas pessoas que são membros já do grupo do BNI há muitos anos. E a gente tem até um depoimento do Vitor, que foram padrinhos de casamento nosso, que ele falou que em Sim, o Vitor. eu não sei se Verdade. você vai lembrar, amor, ele compartilhou que
ele entrou no BNI e uma recomendação, né, uma geração de negócio já pagou mais do que 3 vezes o investimento que teve. Então, realmente, a metodologia, inclusive a palavra método, né, para você que está nos assistindo, a palavra método ela tem um conceito muito interessante, porque a palavra método ela é feita em 2 palavras, né, do grego, meta mais odós, Eugênio. Então, o que é Sim. método? Método é caminho, meta, resultado. Odós, no grego, significa caminho. Então, método é caminho para atingir resultado. a meta. E muitas vezes, como empreendedores, a gente fica sofrendo, tentando gerar negócios, tentando desenvolver, e nem só como empreendedor. Nosso público-alvo são empreendedores, aspirantes ao empreendedorismo, né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm negócios, mas querem se desenvolver pessoalmente, Sim, profissionalmente. E às vezes não sabe, né, que tem metodologia, caminhos para você melhorar resultados que podem te ajudar a efetivamente aí escalar o seu negócio ou a sua carreira, para quem quer procurar um emprego, não é verdade? O foco do BNI ele é mais para o empresário, né? o foco do BNI é para empresário. Então, assim, a Então, gente está lá para ajudar os empresários, não é para arrumar emprego. não dá para uma pessoa física fazer parte. Não, se a pessoa física não tem um negócio, não tem um produto ou um serviço, Uhum. não faz sentido para ela, porque ali não está para fazer Uhum. uma rede de relacionamentos. A gente Sim. está para ajudar as pessoas a vender produtos ou serviços. Sim. Por serviço. Para os empresários que estão lá, acaba sendo uma consequência muito positiva, né? A rede de relacionamentos, Sim, né? sim, Até sim, amizades pessoais, grandes amizades, mas é um efeito, digamos assim, colateral positivo. com O certeza. objetivo, a clareza é o seguinte: você vai entrar aqui para poder gerar novos negócios. Sim. E são novos negócios e a gente sempre orienta que sejam os próprios empresários a entrarem, né? Alguns empresários querem pôr os funcionários lá. E o que a gente Uhum. percebe, muitas vezes, é o meio que você está vivendo, o meio vai te moldar. E aí o funcionário que está lá, que ele é uma pessoa física, né? E network é feito com pessoas físicas, não é feito com empresas. Sim. Network, se você parar para pensar, vamos tentar entender por que os bancos começaram a rotacionar os gerentes. Porque a relação com o Relacionamento. banco não era com o banco, era com o Era com o gerente. gerente. Aí o cara vai embora, leva o cliente para Leva o banco. cliente. Então eles começaram a rodar os gerentes. Ó, que interessante, eu não sabia desse. É lógico, né, quando você fala, mas é um dado que eu não tinha. Então, Aí eles rotacionam para não perder cliente. exatamente, Olha só. para não perder, porque o Bradesco, por exemplo, contratava o gerente do Itaú para poder pegar a carteira de cliente deles. Uhum. E assim acontecia no passado, né? Então eles começaram a perceber isso e a perceber que estavam perdendo o ativo deles, que é a carteira de cliente, na verdade, né? Sim. Então, quando você põe um funcionário lá, você tem algumas situações, porque o funcionário começa a perceber, poxa, eu também poderia estar aqui como empresário. Sim. Por quê? Porque você é a média das pessoas com quem você quem você convive. O ambiente nos molda, né? O ambiente nos molda. E tem uma outra situação que é assim, o cara que está ali, ele começa a ficar moldado e quem está ali dentro tá reparando aquela pessoa. Poxa, eu quero um funcionário como aquele. Uhum. Então eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou conseguir um emprego melhor, ou eu vou me tornar um empresário. Uhum. Então isso também nos mostra, mais uma vez, o meio nos molda. Sim. Essa tem aquela famosa frase, né, amor? Que nós somos a média das 5, 6 pessoas. Isso é realidade. Isso é real, isso é real. É real. É verdade. E a gente falando de network, de rede de relacionamentos, tem um princípio que ele é muito interessante. A gente fala muito dele aqui no podcast. Eu e a Mira, a gente traz muito esse princípio aqui, que é o princípio de você ser interessado antes de ser interessante, né? O pessoal fala o interesseiro, mas eu gosto de usar o termo interessante. Seja interessado ao invés de ser interessante, porque sendo interessado, naturalmente, né, amor, a pessoa vai se tornar interessante ali, porque, de novo, a gente bate no princípio de como o ser humano funciona. Eu gosto muito dessa questão da psicologia, da neurociência, eu estudo muito isso. E eles atribuem a William James, que é considerado o pai da psicologia moderna, Eugênio, uma frase que é mais ou menos assim: o princípio mais ardente do ser humano é se sentir estimado. Então, assim, o que a gente tem, a maior ânsia nossa, é aquele desejo ardente de se sentir estimado, se sentir importante. Então, não tem como a gente falar de network sem falar um pouco desse princípio, né? Seja interessante antes de ser interessado. E aí vem o conceito do
Givers Gain, falei certo? Isso Falou. mesmo? Givers Gain, fala um pouquinho que me parece assim, é a linha mestra de toda a É a metodologia, nossa não é isso? filosofia, mas antes de eu entrar nessa filosofia, deixa eu até completar um pouquinho o que você está falando, que Sim, é fica à assim, vontade. o nosso fundador é o Ivan Misner, né? Hoje é considerado o guru do network. Ele é americano? É. E uma das coisas que ele fala, ele fundou o BNI há 38 anos, né, e estudou network, e o que ele fala é o seguinte, o network acontece naturalmente, mas o que ele via é que as organizações faziam network sem objetivo para negócios. Então isso incomodava muito. Então ele fundou o BNI com o intuito de fazer negócios, com o intuito de gerar resultado financeiro. E uma das frases que ele fala é que as pessoas não se importam com o que você conhece ou com o que você tem de conhecimento, até que elas entendam que você se importa com elas, Olha só. que é muito dentro daquilo que você falou. Sim. Hum. Você repete para a turma, por favor, esse conceito? As pessoas não se importam com o que você conhece, Sim, até que elas entendam que você se importa com elas. sim. Então não importa Isso é muito poderoso, né? se você é um cara pós-graduado, se você é o bambambam de tal coisa, se você não se importa com as pessoas que estão à sua volta, se você é um cara que só olha para você mesmo. E aí o processo do Givers Gain, ele entra muito dentro desse processo. Givers é dar, gains, receber. Então, Isso dê para receber, né? dar para Doe, receber. né? É dar para receber. Exatamente. A tradução literal, dar para receber. Então eu vou contribuir com as pessoas e depois eu, consequentemente, se todos nós estamos contribuindo, alguém está recebendo. Sim. E de forma igualitária, acaba que eu posso ajudar o Tiago e não necessariamente o Tiago vai me ajudar, mas o Tiago ajuda a Meire. E a Meire me ajuda. Então todo mundo está sendo ajudado. É a questão da construção da rede, né? Exatamente. Então quando você tem um grupo de 30, 40, 50 pessoas, as pessoas estão se ajudando. E aí todo mundo é ajudado. Que é um pouquinho diferente da cultura que a gente aprende desde pequeno, né? Primeiro se ajude, para depois ajudar os outros, Verdade, né? são os conceitos, né? As crenças que vão sendo Inverte, instaladas na gente Exato. desde a nossa infância, né? O tal do não converse com estranhos, não é verdade? O que a gente aprende enquanto empresários, já que o podcast é para empresários? Sim, vai. Vamos fazer a nossa empresa dar certo e muitas vezes destruir o nosso concorrente. Exato. Só que quando a gente faz isso, a gente esquece que a gente está destruindo o ecossistema. O ecossistema, E a gente precisa desse ecossistema para existir. Sem dúvida. Esse conceito é fantástico. Isso aí que você está falando se isso entrar na cabeça dos empresários, sem dúvida que a nossa nação vai ser uma nação mais próspera. Vai sair daquele conceito de concorrência, né? Não enxergar, né, como concorrência. Aquele conceito da competição para o conceito da coopetição, né? Que muda completamente o jogo, né? Muda demais. E se você parar para ver as nações que mais dão certo hoje, muitas vezes as pessoas falam que elas são socialistas. Elas não são socialistas. Elas são capitalistas, mas com foco no bem-estar da população. Dinamarca, Suécia. Quando você vai ver o ranking delas, elas estão bem no bem-estar na Finlândia, no bem-estar da população. Então elas têm impostos altos, mas são impostos revertidos para o povo. Isso é tão verdade, é tão poderoso isso que você está falando, Meire, que eu não sei, eu não sei se é a Finlândia, é um desses países aí lá, esses países mais ali da Europa, que parece que lá, Meire, eles não têm dinheiro, eles não sabem, na verdade, em que eles vão gastar o dinheiro de tão bem que eles estão de caixa no governo, por conta disso, essa questão da prosperidade, de olhar para o bem-estar das pessoas. Então, lá eles ficam discutindo o orçamento lá e falam assim, onde que a gente vai pôr esse dinheiro? De tão bem que eles estão financeiramente, que é uma realidade totalmente, até difícil de acreditar, né? Como assim? O governo, a Câmara dos Deputados tem um orçamento que eles não sabem onde que vão pôr, porque as coisas já estão tão desenvolvidas que você fala, o que mais que a gente vai melhorar aqui? Nós vivemos numa cultura paternalista, né? Sim. Então, assim, tudo que você vai ver é feito para o empregado. E o empregado, ele é penalizado até nas regras, até nas leis, para ele próprio, né? Até para ele sair de uma empresa é difícil. Sim. Sim, verdade. É difícil para o empresário e para ele. Sem dúvida.
para ele ter 2 empregos é difícil para ele, empregado. Se você parar para prestar atenção, é difícil ele estar em 2 empregos, porque como é que ele paga os impostos? Sim. Ele, funcionário. Não estou nem entrando no mérito do empresário, o quanto é difícil a questão trabalhista, não. Uhum. Tô Só na falando parte do empregado, funcionário. do funcionário. Sim, Nesses países, é tudo simples. sim. E é muito criticado aqui no Brasil, né? Ah, mas lá em tal lugar você não tem a lei tal, você não tem a proteção tal, mas vamos olhar, comparar economicamente, Mas né, aí, Eugênio? esquecendo um pouquinho dessa questão política, que não é nosso foco Não é o aqui, foco. a questão do BNI, eu falo muito que ela ajuda na economia sustentável. Economia sustentável. Por quê? Porque se você parar para pensar, vocês são de Pará de Minas. O que vocês aprenderam desde pequeno? Aí eu preciso de um médico ortopedista. Onde é que tem um bom médico ortopedista? Na capital. Sim. Aí quando vocês chegam em Belo Horizonte, onde é que tem um bom médico ortopedista? Em São Paulo. Quando você entra no BNI e você fala que precisa de alguma coisa boa, eles vão te indicar alguém da cidade. Uhum. Eles vão te referenciar alguém da cidade, porque as pessoas estão aprendendo a conhecer os bons profissionais da cidade. Então o dinheiro vai gerar onde? Dentro da cidade, dentro Sim. da sua comunidade. Então, se você precisa de um bom engenheiro, de um bom médico, de um bom advogado, de um bom fabricante de camisas, de um bom treinamento de oratória, você vai fazer isso dentro da sua comunidade. Porque Uhum. existem bons profissionais dentro de todas as comunidades. Às vezes a pessoa saiu, foi estudar e voltou para fazer com que a comunidade crescesse. Uhum. Agora, a gente dá valor para aquelas pessoas que muitas vezes estudaram, tiraram dinheiro que o governo investiu ali naquela comunidade, e esse dinheiro era de quem? Era do governo? Não, era da comunidade. Uhum. Para o bem-estar da comunidade. Sim. E ele pega e vai embora. Sim. E muitas vezes vocês estão indo consultar com a pessoa lá em São Paulo, que às vezes é da sua própria comunidade, mas está em São Paulo. Sim. Então, eu falo muito que o BNI é uma economia sustentável, ajuda na economia, porque ela vai fazer com que o dinheiro que vocês vão gastar, Ele gire ali, né? ele gire ali e ajude a melhorar a sua comunidade. Impulsionar a própria Com isso, comunidade. todos saem ganhando. Todos né? saem Inclusive, ganhando. o município cresce, né? Inclusive, o a município localidade. cresce. Inclusive, foi feito um estudo na década de 60 com David McLellan, se eu não me engano, né? A gente até pegou esse conceito dentro do Sebrae, uma formação que a gente fez lá, eu e a Mary fizemos do Empretec, que a gente fica 6 dias imersos. Sim. E uma das características e dos comportamentos dos empreendedores bem-sucedidos é a capacidade de fazer rede de relacionamento e rede de contato. Então, olha para você ver que é uma coisa antiga, né? Que já desde a década de 70 já há estudos demonstrando isso e pegando em cima disso que você está falando. Olha que interessante, esse psicólogo ele começou a analisar algumas comunidades dentro desse estudo que ele fez para identificar as características dos empreendedores. E ele começou também a capacitar os empreendedores ali em cima dessas características identificadas. E aonde ele aplicava a metodologia, né, ensinar a pessoa a planejar, ensinar a pessoa a fazer rede de contato, ensinar a pessoa a colocar meta, são vários comportamentos e características. Ele começou a identificar que as comunidades que ali tinham empreendedores mais capacitados, a economia também melhorava. Tudo melhorava no entorno, novos negócios eram abertos, a prestação do serviço melhorava. Por quê? Porque a qualificação levava aquele ambiente, né, aquele pequeno ecossistema ali, a se autoevoluir, né? Então era uma retroalimentação ali, mas tudo partindo de quê? De uma metodologia e da educação. E o brasileiro, a gente infelizmente não é muito educado para fazer os relacionamentos, a gente até mencionou, né? A gente na verdade é educado a não converse com estranhos, né? Essa pessoa é desconfiada da pessoa sem sequer conhecer. Tem lá os seus motivos, a gente entende, mas é um conceito que acaba atrapalhando a gente enquanto indivíduos e a nossa comunidade no nosso país, não é verdade, Eugênio? É verdade. Isso acontece realmente. A gente estava falando, por exemplo, da filosofia do BNI, que é o Give as Gain. Então, contribuir para ganhar. Mas nós temos uma visão também, que é mudando a forma como o mundo faz negócios. E para mudar a forma como o mundo faz negócios, a gente vai mudar aqui, é dentro de casa,
É dentro da comunidade, depois dentro da cidade, depois dentro Uhum. do estado, Uhum. depois do país. Eu não vou Sim. mudar o país para depois mudar a minha Uhum. casa. Sim. Eu começo de dentro De para dentro. fora. Que Gandhi falava, né? Quer mudar o mundo? Comece por você, né? Seja a mudança Exatamente. que você Seja a mudança que você quer quer ver ver, no né? mundo. Exato. Se eu quero começar a mudar um país, eu vou começar a mudar a educação dos meus filhos. Eu vou começar a gerar uma nova geração. Uhum. E quando, assim, o empresário ele tá nesse ambiente de relacionamento de network, igual você foi falando, né? Vai nas empresas, vai nos empresários, vai na comunidade, vai na nação, mas a que seria o menor núcleo de relacionamento que é dentro da família, né? É dentro da Então você família. tá ali gerando um network, né? Desenvolvendo ali a sua capacidade, a sua habilidade de se relacionar com um objetivo específico, de maneira estratégica. Seus filhos estão absorvendo aquilo ali naturalmente, né? Por tabela. Então é um efeito aí, bola de neve, que vai aí levando benefício para todo mundo, sem dúvida. E mesmo que você não seja empresário hoje, mas a nossa educação é muito feita para que as pessoas sejam CLT. Uhum. Então, se a gente parar para pensar, é muito isso. Como é que a gente muda isso? É brigando com o governo? Não, é começando mudando dentro de casa. Sem dúvida. É o que os pais esperam para os filhos. Eu vou dar uma educação de qualidade para que ele possa chegar numa certa idade e ele possa escolher o caminho dele. Se ele vai ser CLT ou se ele vai ser empresário ou se ele vai vender água de coco na praia, é responsabilidade dele. Mas ele tem que ter um poder de decisão. O problema é que as nossas crianças hoje não aprendem a ter massa crítica para poder escolher o caminho delas. Esse é o grande problema. E aí cai no que você estava falando, né? Então, assim, nós temos que mudar a forma como as coisas estão sendo feitas, mas a gente só muda o que está à nossa volta. Sim. E aí, se a gente mudar quem está à nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta vão mudar quem está à volta delas. E aí começa uma onda. Sem dúvida. Uma onda. Sim. E aí a gente vai ter um poder muito forte. É. Aí nós vamos fazer uma onda muito grande. Isso é muito interessante, esse bate-papo, esse tema do network, como que isso influencia positivamente na nossa, primeiro, né, no nosso menor núcleo possível, que é o da família, e aí eu queria que a Meire falasse um pouquinho disso, que a gente está trabalhando muito isso em casa com o nosso filho, com o Davi. A gente tem um filho de 3 anos, o Davizinho, né, e inclusive, eu vou até cometendo uma inconfidência aqui, vou fazer uma revelação, Eugênio, que a gente ainda não tinha feito. Quando a gente fala em network, já que o tema é networking, quando a gente, né, teve a ideia de vir criar o podcast Catalise e gerar os conteúdos para os empreendedores, a gente fez de maneira estratégica e intencional, como deve ser, né, todo bom empreendedor. E a gente colocou ali 3 pilares do que a gente queria atingir em termos de objetivo com o podcast. E adivinha qual que desses 3, qual que é um dos principais pilares, Eugênio? Você consegue chutar aí? Network, não? Fazer network. Então, assim, o podcast, graças a Deus, ele tem nos dado essa oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, de estar diante de pessoas, né, maravilhosas como você. A gente entrevistou o Erasmo Vieira aqui mais cedo, né, e tantas outras pessoas que a gente tem tido a oportunidade de se relacionar. E foi estratégico, foi intencional. Claro, foi assim uma estratégia bem trabalhada entre nós, né, não é uma estrutura metodológica como é a do BNI, né, que eu recomendo que as pessoas vão atrás. A gente já participou de alguns encontros, né? Inclusive recentemente, mandar um abraço para a Micheline. A gente estava lá na comemoração do aniversário de 30 anos do Number One, onde ela comemorou lá no grupo do BNI. Então, assim, a gente vê que tem uma estrutura muito poderosa. Mas a gente criou também aqui a nossa estratégia de micro, né? Nossa microestratégia aqui, para nessas conversas que a gente está também, ter a oportunidade de gerar relacionamento e network. E é muito legal porque funciona mesmo, a gente tem conhecido pessoas maravilhosas. E é o que a gente falou, né, que o network, ele tem esse poder, né, de nos fazer crescer. Sim. Né, que é o que você falou. Primeiro a gente começa em nós. Sim. Então vamos crescer em nós, o network, sem dúvida. E aí a gente né, ganha bons resultados, né, quando a gente tem esse network bem estabelecido, né, essa metodologia de querer fazer network. E funciona mesmo, porque uma das pessoas que a gente trouxe aqui para entrevistar, essa pessoa, ela veio, a gente entrevistou,
Aí essa pessoa já nos apresentou, ela nos convidou para um evento. Conexões, né? Nesse evento, essa pessoa, a gente apresentou o podcast, nos conectamos, e essa pessoa já está nos conectando com outros palestrantes hoje, né, que palestram o Brasil inteiro, pessoas muito qualificadas, para gerar essa conexão e essa parceria, inclusive para a gente trazer aqui para levar para a nossa audiência. Então, olha aí o poder do network, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que a gente, né, tem feito questão, falando ainda do núcleo familiar, Eugênio, que a Meire trouxesse um pouquinho dessa experiência com o nosso filho Davi, que aí a gente pode ajudar, né, os empreendedores através também das nossas experiências. Como que a gente está fazendo isso com o Davi, né? Por exemplo, a gente não ensina ele a não conversar com estranho, pelo contrário, a gente incentiva ele, lógico, né, dentro da proteção e da segurança, tudo resguardado, mas não tem esse negócio, não converse com estranhos, né, amor? Pelo contrário, a gente incentiva ele a se comunicar. Né? A gente fez questão dele estar aqui no primeiro dia, para ele estar nesse ambiente de empreendedorismo, de conhecer pessoas diferentes, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, a experiência que a gente está tendo com o Davi, porque a gente também está aprendendo a criar um menino, sabe, Eugênio? É desafiador, mas o network, a gente já definiu, isso é um pilar que ele precisa desenvolver, nós estamos ainda engatinhando, né, ele só tem 3 anos de idade, então nós temos uma caminhada longa, né, daqui uns dias tá lá no BNI, aprendizado. nós vamos colocar ele lá no BNI. Mas a gente expõe ele a conversar com pessoas, né? Então, de repente, igual esses dias mesmo, a gente foi lá fazer uma visita, né, para sua mãe, e saindo tinha uma pessoa, a gente nunca viu, aguardando o Uber chegar. Aí ela, como que ela chama? Como que aquela moça chama mamãe? Eu falei, pergunta para ela o nome dela. Dá a ele esse poder dele ter essa autonomia de puxar um network, puxar um relacionamento. Então, a gente expõe ele muito a isso. E, inclusive, influenciando ele, as brincadeiras dele em casa, tem sido, agora que a gente está com o podcast, tem sido pegar, ele pega lá um equipamento de colocar celular e fala que está no podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, agora eu vou fazer um show para vocês. E a gente expõe ele a isso e consequentemente, a gente está influenciando ele a querer estar com outras pessoas, né? Ainda nas brincadeiras da infância, né? Sem dúvida. E aí, tirando um pouquinho assim, do foco, tanto da questão de você estar num grupo fechado, mas ampliando um pouquinho mas agora. Deixa eu só fazer um comentário com relação a isso, porque assim, a gente falou lá no início da escola, e se vocês pararem para lembrar, quando vocês falam de festa, não vem à cabeça de vocês o colega da escola que era mais festeiro? Sim. Quando vocês querem resolver um problema mais sério, não vem aquele nerd que era mais... Então, são as redes de relacionamento que ficaram muito fortalecidas da escola. Verdade. E o que vocês estão fazendo é que o Davi seja uma pessoa que vai ficar lembrada pela comunicação. Então, quando os colegas dele quiserem e precisarem de alguma coisa com relação à comunicação, ele vai ser muito lembrado por isso. Vai ser referência. Vai ser referência. Então, ele vai se transformar numa referência de comunicação pela maneira como vocês já estão tratando a comunicação com ele. Sim. Né? Então, isso é muito bom. Sim. Né? E outras habilidades que provavelmente vocês estão trabalhando com ele. Mas antes do network, até a comunicação, né? Porque o que vocês estão fazendo é trabalhando a comunicação basicamente com ele. Né? Dois pilares, né? Isso, a base. Pode falar. Não, pode. No que você está falando, esses 2 pilares, a gente trabalha muito a comunicação e muito a questão do relacionamento, expor. Sim. Né? Até a gente sempre fala, isso não é novidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa por natureza mais introvertida. Né? E a gente sabe que pessoas mais introvertidas têm um pouquinho mais de desafio para gerar relacionamento, fazer novas amizades, né? E conseguir desenvolver-se a partir disso. Então, até baseado um pouquinho na nossa experiência, a gente está procurando, né, levar isso para ele, para que ele possa desenvolver. E o que a gente está pensando também? No futuro, né? A gente sabe que a gente está formando um futuro profissional, querendo ou não, ele está passando por essa educação e isso vai influenciar ele enquanto empreendedor, enquanto profissional, seja lá qual carreira ele quiser seguir. E vai muito nisso, né? As estratégias de networking que a gente cria e aplica. Agora, expandindo um pouquinho, né, para além da questão dos grupos estratégicos de networking, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora de maneira mais geral, ô Eugênio, quais são, além desses erros que a gente já trabalhou aqui, que é a questão da pessoa muitas vezes querer ser interesseiro antes de ser interessado, né? Tem a questão também do dar para receber. Isso são princípios, são fundamentos que com certeza te ajuda a fazer melhores relacionamentos, né, e voltado até para o mundo dos negócios. Mas um pouquinho mais amplo, quais são, além desses, os principais erros
que você vê as pessoas cometendo tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito de negócios quando o assunto é network? O que que impede as pessoas de serem mais eficientes na construção de network? E se você já quiser emendar e falar um pouquinho das estratégias de networking que as pessoas podem adotar, fica à vontade também. Tá, lógico que eu já vou emendar porque é uma coisa só. Uhum, Network é um processo, né? Então, quando a gente trata como processo, a primeira coisa é ter metas. Para atingir o resultado que eu quero, eu preciso traçar metas. Então, se eu vou numa reunião, num evento, com quantas pessoas eu quero conhecer? Sim. Então, beleza, eu vou num evento na associação comercial ou no CDL, eu vou conversar com as pessoas que eu já conheço? As pessoas que eu já conheço, eu tenho o telefone delas, eu posso marcar um almoço com aquelas pessoas. Uhum. Vocês já pararam para pensar nisso? Verdade. sim, Então, a gente verdade. tem a tendência de ficar conversando com as pessoas que a gente conhece. Nós temos que conversar com as pessoas que a gente não conhece. A não ser que meu objetivo não seja fazer novos contatos, né? É lógico, porque pode ser o meu objetivo não ser esse. A gente tende a ficar ali na nossa zona de segurança, né? E não. Exato, mas se o meu objetivo é network, é conversar com pessoas que eu não conheço. Uhum, E na maior parte das vezes a gente vai para esses eventos e conversa só com pessoas que a gente já conhece. Então como é que você está fazendo network? Com pessoas que uhum, você já conhece, você já fez o network, já trabalhou a sua rede de relacionamento com aquela pessoa. E se você quer fortalecer, você vai convidar para um café, você vai convidar para ir à sua casa, vai convidar para um almoço. Várias coisas, porque você já tem um contato com aquela pessoa. uhum. Então, naquele momento, você vai conversar com as pessoas que você não conhece. E aí você vai dar o primeiro passo. E a gente estava falando um pouco aqui antes de entrar no ar, a respeito do momento pandemia que a gente viveu, né, da crise sanitária, mas independente disso, a questão do online e do offline, né? Uhum. Nós temos uma característica muito forte, que para mim não é só mineira, é do ser humano, que é quando a gente olha no olho da pessoa. Quando eu olho no olho da pessoa, eu estou começando uma relação com a pessoa. Uhum. Isso me dá a liberdade de poder pegar um telefone e ligar para ela, olha, lembrei de você, estou aqui com um determinado assunto que eu lembrei muito da nossa conversa, queria te mandar para você dar uma olhada. Eu estou estreitando o relacionamento. Se eu estou no online, é frio. Eu não sei se a Sim. pessoa que está conversando comigo, Superficial, né? se ela está prestando atenção no que ela está falando comigo, ou se ela está no WhatsApp, ou se ela está lendo e-mail, o que ela está fazendo, ou se ela está conversando com outra pessoa. Uhum. Uhum. Então, assim, a network é feito olho no olho. Network é feito olho no olho. Tô Eu anotando aqui para aprender, viu, Eugênio? Eu posso fazer BNI online, de forma online? Pode, mas a gente tem que usar determinadas estratégias que vai proporcionar às pessoas a estarem presencialmente. Porque senão eu estou perdendo o melhor do network, que é a relação mais quente, que é o olho no olho. É eu poder medir o que a pessoa está me dizendo com a fisionomia dela, Sim, não com o verbal, corpo. né? É o não verbal da pessoa. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas estão conversando com alguém e eu estou conversando com você, mas eu estou olhando para lá, não estou preocupado com você, não. Ô, Uhum. Tiago, isso e aquilo, mas eu não estou nem aí para você. E aí bate lá naquele princípio, né? Eu não estou te Do acolhendo. desinteresse. Eu não estou te Uhum. acolhendo, eu não estou interessado em você. Sim, Como é que eu estou fazendo network desse jeito? sim. Como que vai Superficialidade é um criar dos maiores conexão, erros. né? Exato. Como é que eu vou criar conexão desse jeito? Sim. Então, network é um processo. Então, primeira Sim. coisa, trace as metas. Quantas pessoas você quer conhecer? Ir numa reunião que tem 100 pessoas, não adianta você entregar cartão de visita para 100 pessoas, que elas não vão lembrar de você. Você tem que deixar uma marca. Então, converse 5, 10 minutos com aquela pessoa para deixar uma marca. Olha pra você ver, é uma quebra de padrão aí, hein, amor? Porque a pessoa acha que a quantidade, às vezes, é o que vai... Então, Não é. então network, um princípio, um erro é... Quantidade não é o foco, é É qualidade. Converse com Legal. 2, 3 Quantidade. pessoas, fez network com 2, 3 pessoas, mas fez com qualidade, é melhor do que você entregar cartão para 100 pessoas, que não vão nem lembrar depois de você. Não focar na quantidade. E as pessoas com quem você está conversando são as pessoas que
tem o público-alvo que você tem, que você quer, para que você quer fazer network? Eu quero fazer network para conseguir um emprego melhor? Eu quero fazer network para vender mais o meu produto ou o meu serviço? Qual que é o meu objetivo? Por isso eu preciso traçar metas. Uhum. Então não ter estratégia é outro erro. É um erro. É um Uhum. erro E aí o BNI grave. é muito forte por isso, né? Porque tem uma estratégia, ele tem um foco, né? Tem um foco. Tem um foco ali. E dentro disso que você está falando, Eugênia, a questão de realmente criar essa conexão, né? Dentro disso que você está falando, não é quantidade, é qualidade, né? É A gente está falando qualidade. de criar essa conexão, é muito que a gente fala, né? Na hora das vendas, né? Inclusive, o Thiago tem cursos, né? Mentorias que ele dá, né? Para ajudar empresários nessa área da vendas. E a vendas, ela é uma ferramenta de network. A venda, a gente não faz venda por venda. Porque blusa, Sim. você concorda comigo? Se eu quiser comprar uma É. blusa, tem 1000 lojas de blusas Sim. para você De comprar. marcas mais famosas, Né? Mas o que é o negócio? Não é a blusa. Não é a blusa, não é o produto por si, mas quando você está ali atendendo o seu cliente, que você realmente se interesse pelo que o seu cliente está falando, no que vocês estão conversando, qual que é a dor, qual que é a necessidade que aquele Sim. cliente está trazendo para você. Então, a partir do momento que você criar, que é o que você está falando, a qualidade, né? E deixar a marca realmente importar o que aquele cliente está falando para você. Então, você não vai fazer apenas uma venda, você vai estar construindo um network que vai te gerar muitas outras vendas lá na frente, porque você realmente prestou atenção, deu ouvidos, acolheu aquele cliente que entrou ali no seu estabelecimento, né? Seja venda de um produto ou de um serviço, você acolheu realmente, de fato, ouviu qual que é a dor, qual que é a necessidade dele, e você gerou não só uma venda, mas um network que vai te gerar aí talvez bilhões, né, no seu caixa. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu, por exemplo, tenho uma padaria na porta da minha casa. Uhum. Mas eu pego o carro e vou na padaria a 5 quarteirões lá de casa. Olha só, interessante. Fale sobre isso, Eugênio. Por que eu faço isso? Porque o acolhimento que eu tenho lá é muito diferente. É, o que a Meire tá falando, olha Conexão, só. acolhimento. Padaria você tem um monte. Sim. É como você disse, camisa eu compro em vários lugares. Mas Sim. como é que eu sou atendido por aquelas pessoas? Sim. Esse processo de atendimento para venda é um processo de network. Exato. Vocês estão falando muito bem disso. Porque o processo de venda é um processo que envolve network. É. Venda é relacionamento. Eu tenho um dos conceitos que eu tenho para venda é que venda é relacionamento. Com né? certeza. E quando a pessoa se atenta para isso, né? Que a venda, ela não é uma venda por si, mas é uma oportunidade de você se relacionar com alguém. Você passa a enxergar a venda com outros olhos, né? Com outro olhar. Porque, infelizmente, a venda, ela, há um certo tempo, ficou muito, né? Pejorativo, né? então. Um vendedor. Né? Ficou muito pejorativo, mas quando você enxerga que a venda é uma ferramenta poderosa para você criar um network, para aí sim acontecer a venda, aí pronto, você deslancha o seu negócio. Que nós somos seres interdependentes, né? Sim. Nós não somos seres independentes. E a gente vira adulto, as pessoas acham que são independentes. Não, é um erro. A gente começa 100% dependente, né, dos nossos pais ali quando a gente nasce, aí depois a gente vai ali para uma independência que é, entre aspas, essa independência quando a gente vai ali para a vida adulta, principalmente o adolescente, né, eu sou independente, você é sempre interdependente, né, e isso é muito importante nos princípios do relacionamento do networking, e mais importante ainda se você quer ser um empresário, um empreendedor bem-sucedido, né, Eugênio? Com certeza. Isso que você está falando aí desses princípios aí, sem sombra de dúvida. Não, e no BNI isso fica muito claro, porque assim, o BNI tem um dos valores dele que é educação, né, aprendizado contínuo. Você aprende o tempo inteiro. Eu faço 11 anos de BNI agora em julho. 11 anos? 11 anos de BNI. E são 11 anos de aprendizado todos os dias. Por quê? É só conteúdo, só metodologia que eu aprendo? Não. Eu aprendo com pessoas o tempo inteiro. Porque cada membro que está ali dentro, e não são poucos, antes da pandemia a gente tinha 1.200 membros, agora nós estamos com 1.150 membros mais ou menos, aqui em Minas, tá? No Brasil nós batemos 9.000 membros e no mundo nós estamos com mais de 302 mil membros. Nossa, uma rede muito grande. Né? É uma rede muito grande, toda ela quem interligada. Quem está aqui no Brasil tem o acesso, né? Está toda ela interligada. Isso que é muito nós temos um legal aplicativo que interliga todo mundo. Eu acho isso fantástico. Eu
eu estava dizendo com relação aos 11 anos, né? Isso. Todo dia eu aprendo A com questão algum da deles, educação, você com tá o quem tempo eu inteiro aprendendo. converso. Por quê? Porque eles estão treinando uns aos outros sobre o negócio uns dos outros. Então eu vou aprender um pouco sobre como é que é o processo da sua camisa, eu vou aprender um pouco sobre como um advogado trabalha no escritório dele, eu vou aprender como a pessoa que vende óculos trabalha no processo da venda de óculos dela. Sim. Então, assim, a gente Tem aprende muitos sobre... benefícios. Eu vejo quando você vê você falando assim, eu vejo muitos benefícios de você estar em grupos como o BNI, né, ou seja em outras redes. Às vezes a pessoa não tem condição de estar agora no momento numa rede mais estruturada, mas você ter essa visão da interdependência e do aprendizado, porque tem muito benefício aí se você começar a realmente olhar com carinho para isso, né? Você se torna uma pessoa mais qualificada, igual você está Sim, falando, mais educada. A própria educação, o conceito da educação, né? É a ação de extrair para fora. Eduque ação, né? Colocar para fora. Duque, conduzir. Mas ação, movimento. Então, a educação é o movimento de guiar para fora. Então, quando a gente sai para fora de nós mesmos e enxergamos que existe um mundo, né? Um mundo de possibilidades, né? Situações muito além daquelas que a gente só vive ali no nosso dia a dia, sem sombra de dúvida, nós vamos nos tornar pessoas com uma capacidade de tomar decisão melhor, vamos trazer benefícios para nós mesmos, porque se você, por exemplo, está num grupo lá do BNI que a pessoa tem uma ótica, você, querendo ou não, você vai aprender mais, então você vai melhorar a sua capacidade de decisão, de comprar uma lente melhor, uma lente que vai realmente atender a sua necessidade. Então você vai comprar ali num lugar, numa ótica, você vai saber o que você está comprando. Então assim, eu vejo muitos benefícios, fora ali os relacionamentos, as amizades que saem, que ficam, né, Eugênio? sim, com Você certeza. deve ter, se fosse deixar aqui, você ia ter muito caso, com certeza, para contar sobre Não, e isso. é bacana uma coisa que você falou, porque, assim, tem muitos grupos de network. O BNI, especificamente, tem valores muito sólidos. E as Uhum, pessoas se mantêm dentro do BNI por causa desses valores também. sim. E uma das coisas, muitas vezes, as pessoas perguntam, mas eu não tenho o valor do BNI. Bacana. É importante a gente se relacionar com pessoas com valores diferentes, mas a gente se aglutina com pessoas com valores similares aos nossos. Exato. Então, as Uhum. pessoas que estão dentro do BNI são porque acreditam que a filosofia do Give as Gain é uma filosofia que faz sentido para elas. Legal. Mas isso não quer dizer que eu não vá me relacionar com as pessoas que tenham outros valores, Uhum, porque eu aprendo todo dia com essas pessoas também. sim, Exato. Então a gente Por que a gente ganha muito com viagem? Porque a gente vai certo, aprender culturas diferentes, valores diferentes. sim. E uma forma da gente educar os nossos filhos também é levá-los para viajar, Exato. porque eles vão aprender com muitas culturas. Sim. Então, você falou e falou muito bem, na minha opinião. Se você não tem hoje como estar dentro do BNI, procure outra organização para estar dentro de outra organização. Mas Uhum, procure trabalhar o network de uma forma muito salutar para você. Aquilo que uhum, faz sentido para você. Qual que é o grupo que trabalha network com força para uhum, você estar? sim. E o BNI, a pessoa, hoje tem, por exemplo, a gente, dentro de Minas Gerais, praticamente todas as cidades hoje, aqui, pelo menos na região centro-oeste, tem grupos de BNI? Como que está essa Não, aqui distribuição? em Minas nós estamos hoje em 18 cidades. Não, bacana. Então tem assim, tem um campo Tem um muito campo ainda bacana aí para vocês trabalharem. ainda tem um campo bem grande para crescer. Uhum, Nós estamos em 16 estados do país sim. e, como eu disse para você, já 77 países hoje. Uhum, sim. Né? Então, nós estamos trabalhando para crescer estamos em mais de 100 cidades no país também. Uhum, Estamos trabalhando para crescer para mais cidades. Mas sim. é um trabalho que a gente faz com muita consistência, então a gente trabalha geralmente crescendo em espiral. Porque se eu Uhum, faço um trabalho aqui e não dou consistência, e vou para outra cidade aqui, depois começa a dar problema, não tem uhum. quem dê suporte aqui, né? Precisa estabelecer as bases. É, Legal. Quando a conversa é boa, ela sempre passa rápido, né, amor? A gente já tá chegando no nosso finalzinho, gente. Dava pra gente falar aqui mais umas 2 Assustei horas sobre networking, né, Eugênio? É um assunto muito legal, a gente gosta muito. O Eugênio tem um conhecimento profundo sobre isso, uma vasta experiência. A gente espera ter a oportunidade de conversar com você mais vezes sobre isso, mas eu não quero terminar, não, porque eu, como bom aluno que sou,
como alguém que gosta de se educar, Eugênio, inclusive os valores, dentro dos valores da Catalyse, um dos nossos valores é esse, educação, que a gente traduz ele como aprender e ensinar, né? Mas é a educação. Então eu vejo aí que a gente tem uma similaridade de valores muito, muito legal, muito parecida. Mas eu não quero deixar de passar para a turma aqui uma estruturazinha dos erros que você falou para ajudar as pessoas, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo, nosso propósito é provocar, educar, que inclusive é um dos valores, e inspirar. Então, para você que viu o Eugênio falar aí dos principais erros, se você pegar só esses principais erros e corrigi-los na sua forma de se relacionar, eu tenho certeza que já vai ser um grande avanço e com certeza nós vamos ter agregado para você aqui hoje. Então, olha aqui o que o Eugênio passou. Não vou dizer na estrutura certinho que você passou não, tá, gente? Não tem uma hierarquia não. Mas aqui, não ter metas é um erro, então você vai fazer network, tenha metas, saiba o que você quer fazer. E aí entra o segundo erro, não ter estratégia. Então você precisa ter uma estratégia clara, apoiada em metas bem fundamentadas para você poder evoluir na sua capacidade de construir relacionamentos. Não enxergar o network como um processo. Então, network é um processo. Você precisa entender como que se constrói novos relacionamentos, entendendo para o processo de construir networking. Um outro que você falou, Eugênio, não ficar na superficialidade, que eu acho que esse é um dos mais legais aqui, né? Muitas vezes você quer ir para um evento ou você quer se relacionar com a pessoa, e você fica na superficialidade. Então é um negócio efêmero, uma coisa que não vai se aprofundar, você não vai conseguir gerar um bom relacionamento, porque fica ali na superficialidade. Então não cometa esse erro, né? Busque aprofundar seus relacionamentos. E aí entra na sequência, né, baseado nesse da superficialidade, não focar na quantidade, mas sim na qualidade. Eu achei muito legal também essa dica que você trouxe, que um erro, né, que as pessoas cometem, foca na quantidade e esquece a qualidade. E por último, não, esse aqui eu já falei, que era o que eu coloquei por último, que é o não ter estratégia. Então é muito importante você, como alguém que quer desenvolver seu networking, você buscar não cometer esses erros aqui. Se você não comete eles, você já vai estar à frente aí, muito à frente aí do tempo para poder melhorar seus relacionamentos. Eugênio, eu gostaria de ter mais um tempo aqui para a gente conversar, mas realmente estamos acabando o nosso episódio. Se você me permitir, só uma brincadeira. Sim. O leão é o rei das selvas, né? Sim. Mas ele tem que sair todos os dias para caçar, senão ele vai morrer de fome. Sim. Vocês já perceberam que a aranha monta a rede dela e ela tem comida sempre? Sim. Ela não precisa sair todo dia para caçar? É verdade. Porque ela tem uma rede muito bem montada, muito bem estruturada. Legal Então, essa metáfora. o network ajuda muito nisso. Olha que legal, essa metáfora muito legal, como a teia de uma aranha, legal demais. E eu queria, para a gente poder realmente encerrar, e aí a Meire dá os recados finais, mas eu quero te dar agora um tempo aí, 2, 3 minutinhos, para você levar uma mensagem final. Se você quiser, né, trazer assim, se tivesse um único aprendizado que você pudesse trazer para as pessoas aqui, de tantos que a gente já levou, mas tivesse que a pessoa que focar em de tudo que a gente passou, um único aprendizado que vai ajudar a pessoa realmente a desenvolver sua rede. Fica aí à vontade para você trazer uma mensagem final para as pessoas. Uma das coisas que, quando você pediu para eu me apresentar, eu não falei, eu sou formado em matemática, né? Tudo a ver, né? E uma das coisas que eu aprendi dentro do BNI é que a gente nasceu para ser sociável. E o nosso primeiro meio de sociedade é a família. Então, quando a gente está dentro do BNI, a gente vê que é muito importante a rede de relacionamentos. Mas tudo começa dentro da família. É a nossa primeira e a mais importante rede de relacionamentos é a família. Aí depois a gente sai para fora e aí começa a ter outras redes de relacionamento importantes. Mas a primeira delas é a família. Então valorizem a família, que a partir daí vão sair outras redes importantes também. Mas a mais importante, a primeira de todas, é a família. Muito bom. Eugênio, deixa seu Instagram, suas redes sociais, para quem quiser te procurar, conhecer mais o BNI. Para conhecer mais o BNI, é BNI Minas. Tem o site? Tem o site. Qual que é o site? bniminas.com.br. E o Instagram, BNI Minas. É fácil. E o seu Instagram, pessoal? Meu Instagram é o EA Eliseu com Y e com S. Sim. Tá? E aí fica fácil de achar. Ótimo. Eugênio, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Precisando tomar as ordens aí para voltar. Muito obrigado, agregou muito. Tenho certeza que esse episódio, pessoal, é um episódio para a pessoa ver e rever, para poder aprender um pouquinho sobre networking. E quem quiser conhecer mais sobre o BNI, tem aí as mídias do BNI Minas, mas tem também do BNI Brasil, que é BNI Brasil, e o site bnibrasil.com.br. Isso aí, a gente recomenda, procurem, viu, gente? Vale muito a pena. Meire, recados finais para a turma? E
dentro da frase que o Eugênio falou, vou encerrar, né, com a frase que ele trouxe para nós: as pessoas não se importam com o que você sabe se você não se importar com elas. Então, assim como o Eugênio disse aqui, se importe com a sua família, faça network primeiro na sua rede de relacionamento, que é a sua casa. Se exponha, se você é tímido, se exponha o máximo que você puder, porque a hora é agora de você se expor para você poder tecer aí, ser essa aranha, né? E tecer a sua rede de relacionamento. Então, curta, comenta, compartilha com seus amigos, compartilha aí com aquela pessoa que você sabe que é tímida, que tem vergonha de conversar, de se relacionar, compartilha com ela para que você possa ajudar, né, ela a se desenvolver também nessa rede de relacionamento. E um grande abraço, muito obrigado, viu, Eugênio? Um grande abraço à audiência também. Obrigado. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.